Então assim, ó, tem 3 caras. O primeiro cara, ele cava o poço, ele é técnico, ele é perfeito, ele é muito bom. Só que ele tem um problema, ele não tem controle emocional e ele fica brigando e litigando pelos poços que ele abriu com a galera que está de olho grande no poço dele. O segundo cara, ele abriu o poço, ele tem controle emocional. Quando começa a ter contenda a respeito daquele poço, ele faz o quê? Ele parte e ele vai para novos poços. Ele não fica preso naquela situação, emocionalmente preso, nem nada. Ele sabe, ele confia no taco dele, ele vai embora. E esse cara conseguiu chegar numa situação de alargamento, de expansão. Esse cara hoje vive confortavelmente do trabalho dele e ele não precisa mais trabalhar. Esse cara conseguiu ter. Ele tem. E eu tenho o terceiro cara. Esse terceiro cara, ele fez o mesmo caminho. Ele é tão bom tecnicamente como o primeiro. Ele é habilidoso como o segundo, tem inteligência emocional. Só que esse cara, e aí eu estava dizendo, como a gente está falando para cristão, esse cara ouve Deus, tem intimidade com Deus, conversa com Deus. Esse cara faz o quê? Ele vai para o algo mais que Deus tem reservado para ele. Por isso que eu falei que não me interessa quantas pessoas tem aqui. A palavra é para você, filho. Porque quer queira que não, tu é o cabeça da empresa. Então eles estão contigo num sonho, mas é você que vai inspirar, é você que vai levar. E aí esse cara, ele vai para um lugar onde ele tem tenda, onde ele tem poço, onde ele tem palavra, tem aliança. A gente pega, e essa história que eu estou inventando aqui, ela está em Gênesis 26. Isaac chega em Gerar. Quando ele chega em Gerar, época de seca, ele pega e faz o quê? Planta, semeia, e a palavra diz que Deus abençoa ele 100 vezes mais. Aí ele resolve fazer o quê? Resgatar os poços que o pai dele tinha aberto, Abraão tinha aberto. Aí ele vai, chega no primeiro poço, pega o poço. Os pastores de Gerar começam a olhar, começam a ficar com inveja, fazem o quê? Entulham os poços. Não deixam, né? Tapam os poços. Os pastores de Isaac fazem o quê? Não pode, vamos partir para o confronto, vamos arrebentar eles, não tem como. Aí ele vira e fala, não, cara, vamos seguir. E ele vai para novos poços. Esse poço ele deu o nome de contenda, desentendimento. Chega num novo lugar, ele vai, abre, acha de novo água, abre de novo poço. Nesse poço começa a surgir inveja, intriga, começa a ter confusão. Mais uma vez ele faz o quê? Não, cara, deixa os caras aí, deixa entulhar, deixa eles ficarem com a água, parte. E aí ele parte. Chega num lugar, rebote, que ele pega e consegue ali, rebote quer dizer largueira, largura, expansão. Ele consegue um lugar onde ele está tranquilaço, ninguém, não tem mais guerra, não tem mais nada, ele se acomoda porque ele está em paz. Só que ele ouve Deus. E quando ele ouve Deus, Deus fala, continua. E ele vai para um lugar que é Berseba. Em Berseba ele consegue então estabelecer as tendas, a aliança e o poço e a paz. Porque ele ouviu Deus e entendeu os planos de Deus, ele não se acomodou onde estava tranquilo. Então o que a gente aprende com isso? O que eu queria trazer para você, para tu levar para a tua equipe e tal? Às vezes a gente está preso numa contenda, numa situação de briga e de litígio, porque a gente acha que aquilo ali é o poço que vai salvar a nossa vida. E a gente esquece que Deus não é Deus de confusão, não é de intriga, nem nada. Quantas vezes a gente fica preso e brigando? Tu me contou uma situação que teve aqui, do grupo, não sei o quê. A energia perdida nisso não vai compensar, porque o que é perda aos nossos olhos, para Deus é livramento. Se a gente acredita que Deus tem coisas maiores, melhores, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus, né? Romanos 8, 28, que toda circunstância nos traz perseverança, a perseverança aumenta a nossa fé, e os planos são dele, por que a gente vai ficar na contenda? Pô, mas não é justo, eu trabalhei. Se Isaac tivesse o pensamento de não é justo, a gente abriu, vamos brigar, estava brigando até hoje. E depois, as promessas que foram feitas para Abraão, na tua parentela, eu vou abençoar nações, são feitas de novo para Isaac. Se Isaac não tivesse seguido o caminho, tivesse parado, a gente não estava aqui conversando hoje. O que eu quero dizer com isso? Apareceu contenda, claro, a gente vai resolver, mas às vezes não vale a pena você perder energia. Por quê? Porque onde tem confusão não opera a mão do Senhor. Também não adianta ficar parado no conforto. Por quê? Porque a gente não está aqui para receber a bênção
e ter a bênção por nossa causa. Nunca se tratou somente de nós, mas é sempre através de nós. Então, por exemplo, você falou uma coisa maravilhosa. Em relação ao primeiro trabalho e tal, eu pretendo me aposentar em tanto do tanto, porque vai ser o final da carreira, a programação normal, então eu não estou nem me aposentando, eu estou cumprindo a missão. Mas da empresa eu não pretendo parar nunca, pretendo mudar a dinâmica. Isso é legal por quê? Porque quando eu perguntei para você assim, quando está domingo e segunda-feira tem que trabalhar, você falou em relação a uma situação, você falou assim, cara, eu confesso que às vezes eu fico angustiado e tal, ou não fico tão animado. Mas quando eu venho para cá eu fico amarradão. Por quê? Porque tu encontrou propósito no trabalho. Foi o que eu te falei, para falar contigo, para falar sozinho aqui isso, porque eu acredito nisso, que é o propósito, eu venho amarradão. Por quê? Porque quando você atrela o teu propósito, a tua existência, o que tu faz, o dinheiro passou a ser consequência. Claro que a gente não vai abrir mão do dinheiro, mas ele passou a ser consequência. E quando a gente sobrevive do que a gente faz, a gente começa a pensar no boleto, a gente começa a achar ruim a segunda, olhar se tem feriado durante a semana, começa a tirar a hora do almoço para dar migué no trabalho e estender o máximo que pode, começa a justificar não voltar para o trabalho e quer que sexta-feira, 6 horas, chegue para a gente ir para o happy hour. A hora feliz. Não, tu vai ficar o resto da vida na hora feliz. Então, qual é o resultado dos poços na nossa história aqui que a gente abriu dos 3 jovens que eu disse que eu conheço? O primeiro ficou frustrado porque ele viu que ele teve uma vida ruim, brigando e litigando por uma coisa que de repente ele tinha que ter aberto mão para seguir adiante, porque tinha algo melhor de Deus preparado para ele. O segundo, ele ficou confortável, mas um belo dia ele acordou, e quando ele acordou ele olhou e falou assim, caramba, o que eu fiz na minha vida? Que legado que eu deixei? Dei uma vida confortável para meus filhos, está cheio de gente, dei uma vida confortável para meus filhos, sempre tive do bom e do melhor dentro de casa, sempre me alimentei bem, fui respeitado com status, mas o que eu deixei de legado? Minha aliança é com quem? É com dinheiro? A palavra diz que se eu sirvo a um Deus, eu não vou servir a outro. Se meu Deus é Manon, eu estou abrindo mão do melhor. Por outro lado, a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais pelo poder dele que opera em nós. Isaac sabia desse poder. Isaac sabia que não se tratava de poço, se tratava de Deus. Então, às vezes, você está aqui, está olhando, e a ideia que eu quero passar para você, e para você passar para a equipe é a seguinte, às vezes a gente está olhando, e tem que olhar mesmo, para os poços que a gente está cavando. A gente está olhando para aquilo que a gente está trabalhando e para o fruto disso. Só que a gente tem que olhar o algo mais. Não é só dinheiro, não é só status, não é só posicionamento no mercado, é a minha vida. Eu estou vindo para um lugar onde eu estou aqui transformando pessoas através do meu trabalho. Quando ele faz lá uma arte, quando ele faz uma campanha, ele está trabalhando desejo, necessidade, utilidade, conforto para as pessoas que vão ver. Ele não está vendendo um produto somente. Ele não está se posicionando no mercado em relação ao marketing. Ele está trabalhando com desejos e necessidades das pessoas. Qual é daquela necessidade? A gente brinca, eu e a Karine, que quando a gente ficou muito tempo procurando apartamento, e os corretores não ouviam o que a gente queria. O cara queria me vender o que ele tinha no portfólio dele. E a gente sentava, a gente falava, a gente está pensando, não, eu tenho isso aqui. Só um instante. Ouve a minha necessidade. E aí, trazendo de novo para cá, a gente tem uma intimidade com o Pai, que essa intimidade diz que eu tenho que declinar e eu tenho que pedir o que eu quero. E a palavra diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. Qual é o exercício que você tem que fazer com a tua equipe? É de repente chegar uma folha em branco e falar assim, Felipe, coloca para mim aqui, nos próximos 3 meses, o que você pretende para a tua carreira e para a tua vida. Nos próximos 6, no próximo ano, nos próximos 2 anos. Daqui a 5 anos tu se vê como? Aí ele vai perguntar, aqui na empresa? Não, na vida. Aqui na empresa, na vida, como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que a Casa Via vai estar daqui a 5 anos posicionada no mercado? Como é que você vê? Qual o papel dela no reino? Porque você é um construtor do reino, pô. Como servo do Senhor, isso aqui está aqui para servir ao Senhor. A gente consagrou esse espaço ao Senhor. Então, qual o posicionamento dela no mercado?
Ah, beleza. Qual o legado? Como é que eu quero ficar lembrado? Né? Então, assim, você vê, o legado que Isaac levou, ele veio quando ele ouviu Deus e falou, não é aqui o teu lugar. Então eu quero te dizer, maravilhoso, não é a hora do conforto. Pô, Bez, mas a gente está lutando para ter o reboete, a gente está lutando para ter o alargamento e o conforto. A gente já saiu do conflito, a gente já saiu do litígio, a gente já entendeu que determinados poços não são nossos, a gente está indo cavar os nossos poços, e agora, vou te dizer, pelos eventos que a gente fez e que eu vi, que eu acompanho vocês, a gente está entrando em reboete, a gente está entrando na estabilidade, a gente está conseguindo se recuperar no mercado, a gente está ficando bem. Show! E aí eu vou te dizer, não é só isso. Não é. Não é só mais uma campanha, não é só mais uma pizza, não é só mais um encontro, não é só mais uma pessoa, porque quando Deus entra e bota a mão, Ele vai sempre fazer o infinitamente mais. Ainda que você faça teu plano e tu coloque. Agora, claro, quando você faz o exercício de planejar e colocar nitidamente o que tu quer para Deus, Ele vai revelar. Pô, Felipe, não é por aí não. Você está planejando isso, mas eu estou te vendo lá na Califórnia fazendo outro trabalho e tal. A gente não sabe, mas pede direito. Diz o que tu deseja, sabendo que o plano é dele, é ele que vai fazer, que o nosso coração é enganoso. Então, era essa palavra que eu queria compartilhar contigo. Eu vou te mandar aqui o PDF direitinho para tu ler, rever. A passagem é Gênesis 26. E eu espero que tenha feito sentido, entendeu? Porque assim, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, o potencial é enorme. Aos nossos olhos. Você imagina o potencial aos olhos de Deus, filho. Entendeu? Agora, as circunstâncias boas, as circunstâncias ruins vão passar. Cada funcionário na sua individualidade tem a sua identidade. Vocês encontraram a identidade de vocês. É essa que tem que ser trabalhada. João 1,12, nós somos filhos de Deus. João 15,15, nós somos amigos de Cristo. Mateus 25, por exemplo, nós somos servos do Senhor. Filho, amigo e servo. O cara que está aqui, no mesmo barco que vocês, ele tem que entender que isso é inegociável. Esse cara pode ter o sonho dele limitado, esse cara pode ser mesquinho, esse cara pode achar que o ter é o importante e a gente não julga. Isso é outra coisa importante também. Mas a gente não negocia valores. Ah, eu tenho que mandar todo mundo embora e fazer uma equipe só de cristão? Não. Eu tenho que tratar esse cara dentro da CLT, dentro do contrato, e ele vai cumprir o contrato que ele tem comigo. Infelizmente, Marcelo, a gente fala isso e a palavra diz isso. As minhas ovelhas me conhecem pela voz e pelo cheiro. Eu cuido das ovelhas que meu pai me manda. Se eu cuido das ovelhas que meu pai me manda e as minhas ovelhas me conhecem, é porque, infelizmente, a palavra ainda vai dizer, antes de nascer, eu já vi no ventre da tua mãe como é que você seria. Eu já disse como é que era a tua caminhada. Então isso limita o nosso poder de escolha? Limita. A gente tem livre-arbítrio? Não, a gente tem o arbítrio. Qual é a diferença? O livre tu vai para onde quiser e você escolhe se quer estar com Deus ou não. Isso a gente não tem. Ele já sabe quem é dele. Se a gente está tendo esse papo aqui é porque a gente é. A gente tem o arbítrio. O que é isso? Felipe, você pode ir por esse caminho, você pode ir por esse, você pode ir por esse. Vai ter um encontro hoje, você pode ficar e tal e ouvir, ou você pode ir embora. Isso é uma decisão tua. Mas o fato é que esses caminhos vão chegar num local aqui onde Deus quer que chegue. Às vezes vai ser um caminho mais curto, porque você está ouvindo, está tendo intimidade e vai chegar, e às vezes vai ser um caminho no tropeço, e vai embora, e levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Só que a gente não julga o cara que não está na mesma vibe que a gente, por quê? Porque a gente é pecador também. Todos estão destituídos da glória do Pai. Então a gente não olha com olhar de julgamento, mas a gente olha da seguinte forma: esse cara não vai atrapalhar o meu percurso e a minha intimidade com Deus. O inimigo vai usar as circunstâncias para tirar a tua paz. Aí tu chega em casa, vou te mandar bruto, tu manda para Dani, não foi legal, não sei o quê, porque,
vacilo, não sei o que lá, a gente marca, ninguém foi. É isso que o inimigo quer. Amor, como é que foi? Foi maravilhoso. A gente comeu uma pizza, Bez acabou com ela, a gente falou, metade do que ele falou eu vou descartar, mas pô, ele falou algumas coisas que foram maneiras, não sei o que, tal, e acabou, filho. Quem tá aqui porque quer. Olha pra você, mano, melhora você, pô. Com esse olhar de misericórdia. Eu sou tão pecador quanto eles. Só que hoje eu tive o privilégio de dedicar um tempo para minha reflexão. Pode ser que nada disso sirva, mas pô, pelo menos eu parei e ouvi que tem um maluco lá falando. Eu posso ser maluco igual a ele. Então assim, ó, o propósito de Deus vai se cumprir porque Ele é fiel. Vai ser cumprido da maneira que Ele planejou. Mas Ele está esperando um diálogo nosso com Ele para a gente mostrar para Ele o que a gente quer, porque Ele vai fazer, se for o melhor do jeito que a gente está pedindo. E se não for, Ele vai mudar. Então não tem que se estressar. O maluco daqui a pouco, cara, as pessoas... hoje eu falei na live lá, toda segunda e sexta eu faço lá a live, né, 7 da manhã. Eu falei o seguinte, a série dessa semana é quando o ídolo cai, quando o pastor peca, quando o líder peca e eu me afasto da igreja. Por quê? Porque eu achei que esse cara era o perfeito. Eu não olhei para Cristo, eu olhei para esse cara. Romanos 3,23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus. A fé não é dom nosso, é Deus que possibilita que a gente tenha fé. Então esse cara é tão pecador quanto eu, mais cedo do que a gente imagina, vai cair, vai pecar, vai me tratar mal, vai dar uma palavra atravessada. Aí eu olho para ele e falo assim, pô, maluco, a igreja é isso, aí sai da igreja. Não, cara, a igreja física, ela não é imaculada, ela é corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, mas ela é um ajuntamento de pessoas pecadoras. A igreja invisível, essa é imaculada. A gente está como santo separado, caminhando para essa igreja invisível. Se cada vez que eu me decepcionar com o cara do trabalho, se cada vez que eu me decepcionar com o cara na rua, pô, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer João 13,34. É ordenança. Um novo mandamento vos dou. Amará o mundo como eu amei. Olha que loucura. Lá ele pergunta, lá em Mateus, qual é o grande mandamento? Ele responde Deuteronômio, amará o teu Deus acima de todas as coisas, depois amará o próximo como a ti mesmo. Vem João 13, ele lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas. O filho da perdição sai, depois que o filho da perdição sai, ele dá um novo mandamento. Ele não deu, porque se ele dá antes, não ia ter sentido, tem uma ordenança. Mas ele dá depois, o filho da perdição sai, ele fala, amará o próximo como eu amei. Aí vem João 17, ele faz uma oração sacerdotal, então que ele pega e ele fala o seguinte, o amor do Pai, que vocês não conheceram, vocês conheceram através de mim, que os amei. Quando vocês tiveram o amor que eu transmiti do Pai, eu e o Pai somos um, vocês conheceram o próprio Pai. Vão agora e amem como eu amei. Porque quando vocês amarem, as pessoas estão conhecendo diretamente o amor do Pai. Pô, cara, é difícil, pô. A gente amar, ter temperança, mas a gente trabalha exatamente para isso. O primeiro ficou na guerra, o final da vida dele foi uma vida sem paz. Até com poço, até vivendo, mas sem paz. O segundo, encontrou com na verdade, a palavra fala, são 3. Contenda, inimizade, alargamento, aí vem a aliança. Então, primeiro, contenda, não, vamos sair, os caras querem brigar. Segundo, inveja, os caras vão brigar, não vai, vamos sair. Terceiro, rebote, esse aqui foi o poço do alargamento e do conforto. Ali ele podia ficar, mas não tinha aliança com Deus. Ali era o material. Aí Deus fala, sobe, que lá eu vou falar contigo. Aí ele vai para Reboete, Berseba, vai para Berseba. Em Berseba ele faz aliança, expande as tendas e tal, e ali ele fica. Ali tinha a presença de Deus, a Shekinah. Então você tem que trazer, vocês, como cristão, que vão trazer para cá, para dentro, a presença de Deus, a Shekinah do Senhor. Na confiança de que os planos dele estão se operando, entendeu? E circunstância, ela sendo boa, ela é bênção. E sendo ruim, é bênção também.
ela traz para a gente a perseverança, e a perseverança produz um coração transformado e aumenta a nossa fé, e a fé renova a esperança. E a gente entende que a gente está caminhando para aquilo que Deus agora é parar e ouvir Deus.